Primeiro domingo da Quaresma, a epístola, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 10. Irmãos, nós vos exortamos a que não as recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouço em tempo propício e te socorro no dia da salvação. Eis agora o tempo propício, eis agora o dia da salvação. A ninguém façamos ofensa alguma para que não seja censurado o nosso ministério. Porém, tudo mostremos-nos como ministros de Deus, com muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas revoltas, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, pela castidade, pela ciência, pela longanimidade, pela benignidade no Espírito Santo, por uma caridade não fingida, pela palavra da verdade no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita a espada para agredir e à esquerda escudo para defender, entre a glória e a ignomínia, entre a infâmia e o bom nome, julgados como enganadores, todavia sinceros, porém ignorados, mas bem conhecidos, como moribundos e eis que vivos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, porém enriquecendo a muitos, como nada tendo e entretanto possuindo tudo. O Evangelho de segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, dizendo-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então deixou o demônio, e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Sentem-se, por favor. Este é o primeiro domingo da Quaresma. Peço a todos que fiquem atentos aos avisos sobre as cerimônias que ocorrerão na Semana Santa ou Semana Maior. Os horários são bem distintos, bem diferentes dos horários normais. Peço que fiquem atentos aos avisos que logo serão postados. O episódio narrado por São Mateus são as famosas tentações de Jesus que ocorreram ali no Monte das Quarentenas, próximo a Jericó. Jericó é famosa por ser a cidade mais antiga do mundo. É difícil dizer qual é a cidade mais antiga do mundo, mas se não for a mais antiga, está entre as cidades mais antigas do mundo. Calcula-se que ela tenha 10 mil anos de fundada.
Se não for a mais antiga, deve estar entre as. O cenário é bem hostil. O Monte das Quarentenas é um lugar retirado, parca vegetação, ou nenhuma até. Dali comumente se ouve o chacal, que é um animal sinistro que faz um som bem estranho, né? Que causa medo, certo receio, pavor, só em ouvir. Nosso Senhor escolhe esse lugar. Então, atualmente, se alguém tiver a oportunidade de conhecer, pode-se chegar ao Monte das Quarentenas por um teleférico, né, que instalaram ali. Facilmente se chega. Mas na época de Nosso Senhor, era bem difícil chegar. Lugar de difícil acesso. São Mateus diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Primeiro, o que é tentar? O que é tentar? Tentar é experimentar algo de alguma coisa. Esse é o primeiro princípio geral. Experimenta algo de alguma coisa para poder ter conhecimento dela. O objetivo de tentar é a ciência, é o conhecimento. Assim, por exemplo, um professor na sua classe pode aplicar aos alunos uma prova a fim de tentar, a fim de chegar ao conhecimento até que ponto esses alunos estão desenvolvendo, aprenderam o assunto, absorveram o conteúdo que foi ali aplicado. Isso é legítimo. Ele pode até colocar na prova questões que deixam o aluno assim na dúvida, para provar, para saber, para tentá-lo acerca da ciência, se ele realmente conhece. O objetivo qual é? O professor, ao depois corrigir e alcançar e levantar as notas, saber se aquela classe está desenvolvendo o quanto que ele espera. Isso é legítimo. E é para bem dos alunos. Outra tentação é quando alguém quer saber acerca do comportamento do outro, conhecer o outro, para poder tirar vantagem em cima dele, ou preparar para ele uma armadilha. Essa tentação é ruim, bem ruim, é mal. É um mau pensamento, uma tentação perversa. Isso os homens fazem isso. E os demônios mais ainda. Por quê? O demônio tem a sua vontade e a sua inteligência petrificada no mal. Então ele vai sempre tentar alguém com a intenção de derrubar, né? De fazer mal àquela alma. Colocar aquela alma no caminho do pecado. Colocá-la em situação de pecado. O demônio sempre tenta com esse pensamento, com essa intenção. Surge então a pergunta: todos os males, todos os pecados, vêm do demônio? Vêm da influência do demônio? Vêm da tentação do demônio? Essa é uma pergunta. Não é. Existem outras causas. Verdade é que o demônio faz muito estrago. Por ser um espírito inteligente, né, por ser um anjo, faz muito estrago, verdade. Mas existem outras causas também, que são o nosso livre-arbítrio
e a nossa concupiscência. Essas também são causas das nossas quedas, dos nossos pecados. Sim, também. Lembrando que o demônio não tem poder algum sobre a nossa vontade, nem tem acesso à nossa alma, ao nosso foro interno. Ele não tem acesso àquilo que diz respeito à nossa alma, à nossa intimidade. Ele não tem acesso às informações. Mas ele, como é muito inteligente, vive nos rodeando, nos cercando, como diz São Pedro. Irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o demônio anda ao redor de vós, como um leão rugindo, querendo devorar. O demônio então fica observando os nossos passos, observando o nosso comportamento, os nossos atos, e vai estudando, e de Adão e Eva até hoje, né? Ele adquiriu já grande experiência. Verdade. E existe, como eu falei há pouco, existe também o nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Deus criou o homem livre. Mas o que é liberdade? A liberdade não é o que ensinava a Revolução Francesa, aquilo vem do demônio, certo? Esquece isso. A liberdade é a faculdade de escolher o bem sem ser forçado. Isso que é liberdade. É a faculdade de escolher o bem livremente, sem ser forçado. Deus considera essa faculdade ao ser humano. Portanto, podemos, no exato momento, optar pelo bem ou pelo mal. Numa situação qualquer, podemos escolher entre o bem e o mal. E terceiro, nós vimos que as nossas concupiscências também são causa dos nossos pecados. A lembrar aqui os pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. São movimentos desordenados. São movimentos em desordem. Por isso que eles nos fazem mal. Porque o que é a gula? É o movimento desordenado na busca do alimento. E qual é o movimento ordenado? É que você vai tomar seu alimento para poder ter saúde. E é assim que funciona o organismo humano, não funciona de outra forma. Precisamos adquirir os nutrientes através dos alimentos. Isso é legítimo, isso não é pecado nenhum. O pecado está quando a gente pratica isso de maneira desordenada. E todos os pecados capitais são movimentos em desordem. E o que vai colocar esses movimentos em desordem, em ordem? A prática da virtude. Assim, na Quaresma se pratica o jejum para colocar em ordem o nosso paladar, a nossa atração pelo alimento. Com isso a gente ganha enormemente. Ganha-se na prática da virtude, ganha-se o domínio sobre si mesmo, sobre as paixões inferiores, sobre os defeitos dominantes, etc. Só vantagem. São Tomás de Aquino lembra que o jejum ele serve para reprimir as paixões, serve para elevar-nos às coisas mais altas e serve também para reparar os nossos pecados, os pecados já cometidos. O jejum é um excelente exercício para a Quaresma. Todos os grandes santos fizeram isso, praticaram o jejum. Todos eles. Levando isso em consideração que alguém tinha algum motivo de doença, por alguma comorbidade qualquer, ou as senhoras que estão gestantes possam não fazer, mas não, fora essas situações, todos devem praticar o jejum durante a Quaresma, sim. Importante, sim.
Podem procurar os confessores. Alguns até me procuraram para falar sobre esse assunto. Já dei alguma orientação. Os que não fizeram ainda, façam. Procurem orientação com os seus confessores sobre esse assunto. Outra questão é a seguinte: o demônio faz milagre? Porque ao ler aqui em São Mateus, a gente tem essa sensação que o demônio faz milagre, né? O demônio vai levar Nosso Senhor para um monte, mostra o mundo todo, coisa de milagre, né? Não, o demônio não faz milagre. Quem quiser aprofundar esse assunto das tentações e da ação diabólica, podem ir na Suma Teológica. Está muito bem ali desenvolvido por São Tomás de Aquino, o grande mestre da doutrina. Então, o demônio não faz milagre. Porque o milagre vai exigir de alguém que tem o poder sobre as forças da natureza. E, pelo que a gente vê no credo, né? No credo dos apóstolos, no símbolo dos apóstolos e no símbolo de Nicéia, só Deus é onipotente, mais ninguém. Só Ele tem o poder sobre todas as coisas. Fora dele, mais ninguém tem. Mas o demônio pode fazer coisas fantásticas. Isso ele pode fazer. E faz. Para impressionar os nossos sentidos. Para nos convencer, né? Como ele queria fazer com Jesus aqui, né? Convencer que ele é o que pode nos dar a felicidade, né? E colocar-nos no inferno, que o motivo, todo o esforço dele no final é esse: levar as almas para o inferno. Ele não quer ir para o céu e não quer deixar que ninguém vá, quer impedir que as pessoas possam ir. Existem dois aspectos que nós devemos analisar aqui. Primeiro, o ser humano também pode fazer coisas fantásticas que podem seduzir os nossos sentidos. Isso pode acontecer também, certo? E o demônio faz muito mais capacidade porque ele é anjo. Então, essas são duas tentações. Os homens podem fazer coisas que impressionam os nossos sentidos, para nos enganar, para nos seduzir. E nessa situação ele faz o papel de demônio. Ou o demônio, tal qual, faz com muito mais habilidade. Eu poderia citar aqui alguns exemplos, e vem aqui à mente o ministro da propaganda do nazismo, né, o Goebbels. É impressionante a capacidade de mentir daquele homem, fora do normal. Ele era ateu, não acreditava em Deus, na igreja, em nada. Ele xingava a missa. É um homem possesso. Mas ele era tão mentiroso que conseguiu enganar a mãe dele dizendo que a mãe dele pensava que ele queria ser padre. Que sujeito mentiroso. Ele tinha uma roda de amigos e convencia as noivas dele, né, a pagarem o café de cada um deles. Uma capacidade impressionante. Os biógrafos dele dizem que ele era capaz de convencer uma pessoa de que a parede branca era preta. Fora do normal. No fim, ele dizia ipsis literis, ele dizia que colocarei na cabeça dura desse povo que Hitler, a devoção a Hitler, e que ele é o Deus do povo alemão. E conseguiu. Um homem sozinho enganou uma nação inteirinha. Por que eu estou falando isso? Percebe como uma pessoa com a sua arte, com a sua habilidade, pode fazer coisas que impressionam os nossos olhos? Podem sim. Ele levou a nação toda ao pecado, né? Tinha aqueles que resistiram, mas foram minoria. Então o ser humano pode sim fazer coisas espantosas.
Vai lembrar aqui a arte da hipnose, né? Em que o ser humano impõe ao outro um sono artificial e começa a controlar o outro. No degrau seguinte, vemos que o demônio pode fazer coisas espantosas, que podem enganar, podem envolver os nossos sentidos. Mas nunca ele fará milagres. Jamais. Milagre não. Nunca ele fará isso. Conscientes, então, desse engano, precisamos entender quais são as fases da tentação. Eu já há pouco tempo eu desenvolvi esse tema aqui, mas acho que vale a pena a gente retomar, em que nós, Adolphe Tanqueray, na sua teologia cética e mística, desenvolve ali os 3 fases da tentação, que são ali a sugestão, a deleitação e o consentimento. De tudo isso que o demônio pode fazer contra nós, que o outro ser humano pode fazer contra nós também, como vimos alguns exemplos aqui, seguirá essa ordem. Primeiro a sugestão, depois o deleite e no final o consentimento. A sugestão vem os pensamentos ou vem o engano do outro. Na vida de João de Deus, São João de Deus, conta-se que o Marquês estava assim duvidando se ele era santo mesmo e se ele fazia assim tanta caridade como se dizia que ele era capaz de fazer. Ele ajudava os pobres, ele era um homem assim de uma caridade extrema. Era um homem que viveu no pecado, mas se converteu e vivia agora ao serviço do próximo. Cuidava dos doentes, dos pobres. Conversão. Mas esse Marquês, ouvia falar dessa conversão dele, ficava duvidando. Será que ele converteu mesmo? E um dia ele se fingiu de pobre. E foi lá pedir uma esmola para o santo. O santo, na mesma hora, tirou tudo que tinha no bolso dele e deu a ele. Era um valor considerável, né, que ele estava pedindo. E o santo tirou ali e deu a ele todo aquele valor que ele estava querendo. E Marquês, quando viu as moedas, se convenceu realmente que a virtude dele era autêntica. Depois ele voltou para falar com o santo, já vestido com as roupas dele de nobre, né, se apresentou e trouxe grandes somas para ajudar o santo e também passou ajudando o apostolado. Mas o que eu quero analisar aqui é o seguinte: observem que é uma tentação, né? Ele se fingiu de pobre para pegar o santo numa falha. Então, primeiro a sugestão. Ele vem se apresentar como pobre. O santo poderia ter escolhido, eu vou dar ou não vou dar, o livre-arbítrio. Né? E no final o santo venceu. E virtude para ele e a conversão daquele Marquês. Assim o demônio age com essa tática. Ele vem primeiro com a sugestão. Ele pode induzir nossa imaginação, pode apresentar a gente figuras que vão provocar em nós a nossa concupiscência, vai desencadear nossos maus sentimentos. Ele sempre trabalha assim. É a hora da sugestão. É a hora da gente cortar o pecado. Esse momento da sugestão é importantíssimo, porque é o momento em que a gente vai cortar o pecado, cortar o mal pela raiz. Esse é o melhor momento. Começou aquele pensamento, começou aquela imaginação, ou aproximou-se de nós aquela pessoa com aquela conversa doce,
aquela conversa agradável. Observe que Eva, no paraíso, estava só. Entendem? Ela estava sozinha quando o demônio foi abordá-la. Também aqui no Evangelho, nosso Senhor está sozinho, o demônio vai lá abordá-lo. O demônio gosta de abordar a pessoa no momento em que a pessoa está só. Ele gosta muito disso. Está só, está ocioso, está sem fazer nada, está deitado em cima da cama sem fazer nada, está em casa sem fazer nada, ou está preguiçoso, pouco interesse pelo trabalho, então está ali isolado, está parado. O demônio vai ali fazer sugestão. Então, evitar estar só, ou procurar oração, procurar estar com Deus, ou procurar o trabalho manual, ou vai estudar, ou vai trabalhar, sempre ocupado. Já corta essa brecha por onde o demônio em geral entra. Também, se aconteceu isso conosco, estávamos no momento sozinhos, o demônio veio apresentar-nos uma tentação qualquer, Santo Inácio e São Francisco de Sales lembram que uma tentação revelada já é meia vitória. Como que eu vou revelar? Procure o seu confessor. Padre, aconteceu tal pensamento comigo, eu estava só, e viu aquele pensamento insistindo, e isso está voltando. É meia vitória. Só em revelar a tentação. Porque o demônio gosta de trabalhar na alma em silêncio. Eu me lembro que uma ocasião, eu atendi uma família que passava por um problema muito complicado, né? Não vou citar nomes aqui, mas o exemplo é interessante. Uma filha do casal tinha 2 anos com depressão, problemas, ninguém entendia o que era. Depois de 2 anos, uma amiga da família descobriu que era um rapaz, amigo da família, que tinha envolvido essa pobre moça no pecado. Só que ele dizia o quê? Olha, não diga nada a ninguém. Não diga nada a seus pais. Tudo o que a gente está fazendo aqui é certo. Não está fazendo nada de errado. Ele insistia com esse pensamento, insistia. Não fale nada com ninguém, nada com ninguém. E assim induziu essa moça durante 2 anos no pecado. Até que uma outra pessoa amiga da família percebeu e denunciou os pais. E eles ficaram revoltados com essa pessoa que fez esse mal todo. Mas enfim, aquela tentação só quebrou quando ela finalmente falou com alguém. Essa é uma técnica interessante. Só quebrou aquele encanto quando ela se abriu para alguém e falou, está acontecendo isso. Seria bom que ela procurasse o padre, né? Ela infelizmente não tinha, mas falou com essa amiga e tudo se desfez. O demônio gosta de trabalhar em silêncio. É bom entender isso. Nas fases da tentação, vimos que a primeira é a sugestão, a segunda fase é o deleite. O momento em que a alma já começa a se movimentar, a alma e o corpo começam a se movimentar no sentido de gostar daquele pensamento. Esse é um momento perigoso, porque a pessoa pode consentir ou não. Vai consentir, vai rejeitar. Já deixou chegar esse momento, agora é perigoso esse momento. Então, o que fazer? Está na hora de entrar com o combate. Qual é o combate? A oração. Pedir o socorro a Nossa Senhora, o socorro aos corações de Jesus e Maria. Comece a rezar, pega o texto. Às vezes, durante a noite, vem a gente os pensamentos ruins durante o sono, aquilo não é pecado ainda, mas se depois do sono a gente começar a lembrar daquilo, está deitado na cama e pensando, pode
acontecer. O que a gente pode fazer? Deixa o texto lá pendurado na cama. Pega o texto e vai rezar. Daqui a pouco aquele pensamento todo se desfez e você vai dormir em paz. Nessa segunda fase, o combate, a oração, partir para a oração. Partir para a oração e para o trabalho proveitoso. Muito bom. E a última fase que nós vimos é o consentimento. Nesse momento a alma já avançou demais. No momento da sugestão não cortou, no consentimento ficou fraco, e agora, no deleite ficou enfraquecido, e no consentimento começa agora a aceitar. Pode ser uma aceitação parcial ou total. Se for total, é pecado mortal. Se é parcial, é venial. Lembrando que é venial quando as pessoas, essa alma chega nesse momento e não tá, embora demorosa no pensamento, mas ainda a vontade não entregou tudo. Há um incômodo, há um mal-estar por aquele pensamento e a alma ainda não entregou tudo não. Então, é um consentimento parcial. Ou, infelizmente, quando alguém finalmente aceita tudo e pronto. E do pensamento vai querer partir para a ação também, né? Primeiro o pecado de pensamento, depois o pecado de ação, de execução do crime. Esse é o andar do pecado, da tentação. Qual o remédio? 3. O prevenir, combater e vigiar. Prevenir, combater e vigiar. Isso resolve. Prevenir. Aquele local, aquela pessoa vai lhe fazer mal, vai lhe insinuar um pecado, vai induzir você ao pecado. Não vá. Se é uma pessoa que você precisa conviver, pouca conversa. Se é uma imagem ou coisa que está lhe insinuando o pecado, cortar. Então, prevenir. Combater. Se combate a tentação com oração e com o jejum. Os sacrifícios, esse exercício do corpo, do domínio do corpo. E outro método interessante é o trabalho proveitoso. Está ocupado. Vai organizar sua casa, vai limpar as coisas, tem coisa do seu emprego para resolver, vá fazer. Não deixe para amanhã. O trabalho proveitoso. E a vigilância, está atento. Ser vigilante. Importante também lembrar que o demônio tem muita arte. Ele tem a arte de enganar. Imagine que o Goebbels tinha já a arte de enganar, imagine o demônio. O demônio tem a arte de enganar. Ele vai pessoalmente, ele manda alguém, ele se serve de outras pessoas. Ele tem a arte de enganar. Ele também se manifesta. Ele pode realmente aparecer de um rapaz bonito, de maneira monstruosa como ele é mesmo. Ele disfarça, ele é que nem o camaleão, muda de cor. E a gente precisa entender isso para poder saber como lidar com ele. Qual foi a primeira falha de Eva no paraíso? É parar para ouvir o demônio.
parar para conversar com ele. Foi a primeira falha dela. Não se conversa com o demônio. Zero conversa. Não tem que conversar com ele. E essas vezes em que o demônio apareceu, se manifestou, são momentos e que servem para nós de lição. O Curadas é uma história já de todos conhecida, eu acho que vale a pena relembrar. Atendeu uma ocasião uma moça que foi para uma festa, né? O santo combatia as festas porque era um momento de muita desordem, pecado. O santo combatia muito as festas. Essa moça contou ao padre que tinha ido para uma festa e que para curtir a vida, como se diz aí. Ela foi com a intenção de dançar na festa. Na festa tinha um rapaz que dançava muito, muito, muito bem. E ela estava doidinha para dançar com ele. Mas o rapaz não quis dançar com ela. Dançou com todas as moças, mas não quis dançar com ela, não. Terminou a festa e foi embora. Depois ela voltou para casa e começou o exame de consciência e caiu em si do pecado dela. Ela foi se confessar e contou ao santo toda essa história que eu acabei de contar aqui. Então o santo perguntou a ela: você sabe por que ele não dançou com você? Não. Porque você é filha de Maria. Você não notou alguma coisa diferente nele, não? Aí ela falou: ah, padre, olha só, uma coisa que me chamou a atenção é que quando ele estava saindo, ele andava e saía faíscas do sapato dele. E o santo, pois é, era o demônio. Era o demônio dançando na festa. Vem à nossa mente agora o carnaval, né? Olha aí, o demônio se manifesta, ele aparece. Quando Karl Starr morreu, o amigo de Lutero, os que estavam ali assistindo a morte dele ficaram impressionados. Porque no momento em que ele morreu, o demônio apareceu para vir buscar a alma dele. E todo mundo viu. Quem conta isso é o padre Leonel Franco, naquele livro Reforma à Civilização. Muito bom. E depois o pessoal foi contar a Lutero aquela cena terrível. O que Lutero respondeu? Ah, maravilha! É o prêmio que ele estava merecendo. O demônio se manifesta. E a gente precisa andar. O padre Jair sempre insiste, né? Para onde a gente vai, a gente leva um rosário conosco. Para onde a gente vai, a gente leva um rosário conosco. Por quê? No rosário está ali a cruz. O credo é um exorcismo. E o texto está bento, né? Pela bênção do sacerdote. Então, para onde a gente vai, o texto vai com a gente. Está no trabalho, está dirigindo o carro, está na fila do banco, está na lotérica, seja lá onde for, o texto está com a gente. Por quê? O demônio tem arte. A gente não pode se esquecer dessa parte, não. Por último, conto a todos aqui essa história da Beata Vilana de Florença, uma santa pouco conhecida, viveu no século XIV em Florença. Filha de comerciantes, né? Ela, menina novinha, com 13 anos, queria ser religiosa. Ela queria se consagrar a Deus. E foi para o convento. Fugiu de casa para o convento. Lá não funcionou. As irmãs não aceitaram, teve uma dificuldade lá. Ela teve que voltar para casa. Dessa vez agora, o pai dela teve a ideia. Bom, ela não vai ser religiosa coisa nenhuma. Ela vai casar. E é um amigo dele, comerciante também,
Ele combinou com esse amigo dele para casar com a filha dele. E casou, não teve jeito. Mas qual foi o resultado? A menina agora, depois de casada, não queria mais saber de rezar, de coisa nenhuma. Queria agora era mundo. Era festa, ele tinha dinheiro. Era muita festa, muito banquete, muita vida boa, como o pessoal gosta de falar. E o demônio deitando e enrolando. E ela estava no mundão, nas festas. Se vestia bem, comia bem. Ela e o marido, né? Certo dia ela estava se aprontando, ela é do século XIV, nasceu em 1332, século XIV, morreu no século XIV também. Ela, certo dia, estava se preparando para uma festa que ia ter, uma festa muito importante. E ela estava toda enfeitada. Roupa boa, muito luxo. Lá vai ela. Quando ela chegou na frente do espelho, a poder terminar de se aprontar, ela tomou um susto, porque o que ela viu no espelho era um demônio medonho. Ela tomou um choque. Depois ela saiu daquele espelho e foi procurar outro espelho. Ela ficou, não, isso não é verdade, isso não é o que eu estou vendo. E terminou de se arrumar e foi para outro espelho. No outro espelho, ela achou o mesmo demônio lá no espelho. Era um monstro horroroso, terrível. E ela ela entrou em pânico e foi procurar outro espelho, é a casa grande, né? Espelho à vontade, para a vaidade. Ela procurou um terceiro espelho e foi olhando no terceiro espelho, ela viu o mesmo monstro no espelho. Ela agora foi no quarto dela, tirou aquela roupa toda, vestiu uma roupa simples e foi para o convento dos dominicanos, na cidade de Florença, o convento de Santa Maria. Lá ela se confessou, fez confissão geral e pediu ao sacerdote que desse a ela uma orientação para a vida dela. Porque ela sabia que ela estava caminhando para o inferno. E qual foi a orientação que aqueles homens de Deus, né, os dominicanos, deram a ela? Olha, volte para sua casa e vá cumprir as suas obrigações de casada. Vá rezar e cumprir suas obrigações de casada. Palavra de ouro. Essa senhora, jovem senhora, né, voltou para sua casa, vivia a sua vida de casada, e ela tão esforçada nas suas obrigações, né, de Estado, que ela sobrava tempo para ela fazer suas leituras e dedicar-se à vida de devoção. No final, foi a conversão do marido também. Então, o demônio existe, ele tem a arte. E como se combate o demônio? Prevenir, combater e vigiar. Prevenir, combater com oração e vigilância, a vigilância. Peço a todos que nessa quaresma rezem todos os dias a oração de Clemente XI. Que é disponível, eu acho que tem disponível, se não tiver na capela, talvez lá nos nossos irmãos lá que tem aquela, onde serve o lanche lá, deve ter disponível. Ele diz assim: dá-me chorar os pecados passados, repelir as tentações futuras, corrigir as más inclinações e praticar as virtudes do meu estado. Que eu vença a sensualidade pela austeridade, a avareza pela generosidade, a cólera pela mansidão e a tibieza pelo fervor.
Que os corações de Jesus e Maria concedam a todos uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.